A Estação da Luz atualmente é essa correria, esse agito do dia a dia, mas na década de 30 era bem diferente, né, professor? Sem dúvida, porque quando o transeunte passa e vê a Estação da Luz hoje, às vezes acaba imaginando que sempre foi assim, mas na década de 30 nós temos que pensar o que era essa São Paulo, né? Os clubes, como nós estamos falando, eles surgem nesses bairros que estão ali no centro, que hoje é o centro expandido, não? Brás, Bexiga, Barra Funda, Campos Elíseos, Lapa, essas são as regiões que formavam a São Paulo. Mas vamos voltar para o futebol. Do paulistano veio surgir o time que é hoje o São Paulo. Ou não? É uma gênese. É? Exato, né? Haviam dois. O clube paulistano, ele teve uma cisão, que é alguns jovens que fundaram a Atlética Palmeiras. Então, durante muito tempo, a Atlética Palmeiras, que não tem nada a ver com o Palmeiras, né? E o paulistano, eles representavam assim os jovens de boa família. Em 1930, né, de 29, 30, tanto o paulistano quanto a Atlética Palmeiras terminaram com a sessão de futebol. E o que acontece? Alguns sócios que eram apaixonados pelo futebol resolveram criar um clube que juntasse os simpatizantes do paulistano e da Atlética Palmeiras. E daí criaram São Paulo da Floresta. Que o São Paulo da Floresta, então, é da onde se origina o São Paulo Futebol Clube. O São Paulo da Floresta faliu alguns anos depois e dele surgiu o São Paulo Futebol Clube. Mas sempre tendo em mente que tanto do São Paulo Futebol Clube e São Paulo da Floresta, os seus dirigentes e simpatizantes eram, na sua maioria, oriundos do paulistano e da Atlética Palmeiras. E falando do tema do nosso programa, quando surgiram Palmeiras e Corinthians? Aliás, Palestra Itália e Exato. Esporte Clube Paulista, não, Corinthians Paulista. Esporte Clube Corinthians. Bom, eu comentei, o futebol, logo no seu início, ele já começa a ser copiado pelos populares, não? Começa a ser jogado nas várzeas, nos bairros, e daí surgem, então, os chamados clubes varzianos, clubes operários e os clubes de bairro, do qual vocês têm vários. Dentre eles, nós podemos citar, pela importância que adquiriu, o Esporte Clube Corinthians, não? Fundado em 1910, em homenagem ao Corinthians inglês, que está fazendo uma excursão, e que agrega na sua constituição operários, comerciantes, a maioria de origem italiana, espanhóis e portugueses que se juntam aos brasileiros para a criação dessa prática esportiva. Então nós podemos dizer que o Corinthians, ele na realidade é identificado como um pouco da popularização desse futebol. E foram inspirados então num time que já existia. Exato. Existem vários escritos sobre quando esse grupo fundador, né, eles estão discutindo qual seria o nome. E aí vem a sugestão de homenagear esse time britânico que havia passado aqui por São Paulo e havia feito muito sucesso. E o Palestra Italianada? Exato. O Palestra Itália surge 4 anos depois, justamente também essa questão. Italianos que querem praticar o futebol, mas num clube que também agregasse os descendentes de italianos ou italianos. E como que esses rivais, Corinthians e Palmeiras, como eles se tornaram tão populares na época? Se destacaram assim? Bom, sabe que a fundação, né, o primeiro partida do Palestra Itália, ele na realidade conta com vários atletas do Corinthians. Por quê? O Corinthians foi fundado, não, por muitos italianos também. E vários italianos, como o Almícar Barbuí, o Spartaco Bianco, que eram atletas famosos, né, jogavam no Corinthians. E quando o Palestra vai fazer sua primeira partida, ele convida todos os atletas italianos. Então é muito interessante que o Esporte Clube Corinthians, então, ele permite que os seus atletas vá jogar pelo Palestra na sua partida inicial. Nossa, onde ele está isso? debutando, exatamente. E aí cria-se aquela ideia errônea de que o Palestra nasce de uma dissidência do Corinthians. Isso que eu ia perguntar, Nossa Senhora, é uma coisa polêmica. Não, na realidade não é uma dissidência. É que vários atletas do Corinthians, a iniciar
pelo Spartaco Bianco, vieram a jogar no Palestra depois, né? Do qual ele é muito importante, como depois, 4, 5 anos, né, mais tarde, o Almícar Barbuí, que também se transfere para o Palestra Itália, que aliás causa uma certa crise entre os dois clubes, não? E professor, como que se deu a mudança de Palestra para Palmeiras? Por que mudou de nome? Bom, em 1937 você tem a instauração da ditadura, né, que é o Estado Novo com Getúlio Vargas, e você tem 2 anos depois o início da Segunda Guerra Mundial, quando o Brasil, na realidade, ele mantém uma neutralidade. Essa neutralidade, ela deixa de existir em 1942, quando em janeiro o Brasil faz uma opção por apoiar os Estados Unidos da América, visto que os Estados Unidos havia sido agredido no ano anterior pelo Japão. Os Estados Unidos entram na guerra contra o Japão, contra a Alemanha e contra a Itália, e o Brasil, em 42, então em janeiro, junto com outros países da América, né, o ataque a Pearl Harbor, exatamente, né? Exatamente, o ataque a Pearl Harbor em dezembro de 41. E aí o Brasil imediatamente se coloca ao lado dos Estados Unidos. Isso faz com que submarinos alemães e italianos atacassem navios mercantes brasileiros, não? E esse ataque dos submarinos leva a que o Brasil vá romper relações com os países, né, do eixo, né, Itália, Alemanha e Japão, e depois a declaração de guerra em agosto do Brasil a essas potências. E o governo brasileiro, então, passa a cercear, passa a investigar e passa a reprimir todas as coisas que estivessem relacionadas aos denominados súditos do eixo, que inclui escolas, empresas e também clubes de futebol. Aí danou-se, coitados dos imigrantes. Exato, principalmente um clube chamado Palestra Itália. Né? Foi em cima. Exatamente. Ora, em 42, quando existe essa questão do governo referente aos súditos do eixo, justamente o Palestra Itália vai chegar ao final do campeonato precisando de uma vitória importante sobre um rival denominado São Paulo. São Paulo Futebol Clube, que representava, de certa forma, a tradição da elite paulistana, lá do paulistano, da Atlética Palmeiras, de São Paulo da Floresta, e que não havia ganho nenhum campeonato ainda enquanto São Paulo, e que havia, inclusive, investido na contratação do maior jogador de futebol brasileiro da época, o Leônidas da Silva. O Diamante Negro. O Diamante Negro, tem uma exatamente. Curiosidade. A Lacta deu em homenagem a ele, né? O Sim. Chocolate, fez esse chocolate Diamante Negro, surgiu por causa do jogador. Exato. Então, o que acontece? A partida, que não era uma final, mas era uma partida decisiva entre o Palestra Itália, né, e o São Paulo, ela também está envolta numa questão política. Vamos lembrar que o Palestra Itália já havia mudado seu nome para Palestra de São Paulo, por causa do Itália, e tinha que tirar tudo que era Itália do nome, não? Só que, alguns dias antes do jogo, começa a haver algumas pressões para que mudasse o próprio nome Palestra também. E aí, após algumas reuniões, eles optam pelo nome Sociedade Esportiva Palmeiras, uma homenagem à Atlética Palmeiras. Que existiu lá atrás. Exatamente. Então, quem vai jogar contra o São Paulo se chama agora Sociedade Esportiva Palmeiras, mas que há uma tensão pela questão dos italianos. E é muito interessante que nessa partida, que nós podemos dizer que é quase que uma final entre Palmeiras e São Paulo, os palmeirenses têm apoio dos corintianos. Ai, não acredito. Isso eu não acredito. Exato, né? Muitos Mas ficariam a rivalidade surpresos. toda? Não é possível Mas isso. aí é que está essa rivalidade. Palmeiras e Corinthians representavam clubes operários, clubes de massa. O Palmeiras era chamado um clube de massa devido ao grande número de operários. E a questão do italiano no Palmeiras e o italiano do Corinthians faz com que eles se juntem contra o São Paulo. Então você tem apoio dos corintianos, principalmente aqueles italianos, ao Palmeiras, porque ali representava um pouco o italiano contra o São Paulo.